Olá a todos, este projeto é parte do Programa de Residência Pedagógica da Universidade Federal de Campina Grande e eu, Letícia Faria, junto com Mariana Nóbrega e Raíssa Oliveira, ficamos com o dever de abordar alguns aspectos importantes perante o campo de atuação na vida pública. Temos em foco os alunos do sexto e nono ano, que nesse período que se tem início o contato deles com esse universo das redes sociais, os sites e demais comunidades virtuais. Bom, primeiramente, sejam bem-vindos. O nosso objetivo é apresentar uma videoaula baseada no campo de atuação na vida pública do ensino fundamental, seguindo a Base Nacional Comum Curricular, sabendo o contexto em que estamos inseridos nos dias atuais, optamos pelo tema cidadania digital. Isso pensando no gênero abaixo-assinado, de modo que todas as práticas de linguagem sejam abordadas. E seguindo o roteiro, falaremos a princípio sobre o campo de atuação, a justificativa, a contextualização. Também serão apresentados alguns exemplos para, então, tratar do gênero em destaque e, por fim, uma proposta de atividade para vocês. Passo a palavra para a Marina. Então, pessoal, sobre o campo de atuação na vida pública. Nós trouxemos alguns trechos do que está previsto na BNCC. Sobre esse campo, ele trata exatamente de ampliar e qualificar a participação dos jovens nas práticas relativas ao debate de ideias e atuação política e social. Isso a partir do reconhecimento da importância de se envolver com questões de interesse público e coletivo e compreensão do contexto de promulgação dos direitos humanos, das políticas afirmativas e das leis de uma forma geral em um Estado democrático. Como exemplo de uma dessas leis, nós trouxemos a Lei número 14.129, de 29 de março de 2021, a Lei do Governo Digital. Pensando que a temática escolhida trata exatamente da cidadania digital, né, que nós vamos, enfim, deixar mais para frente, nós escolhemos trazer essa lei e o capítulo, mais especificamente, o capítulo 1, que é sobre as disposições gerais. O artigo 3º trata exatamente dos princípios e diretrizes do governo digital e da eficiência pública. Então, nesse artigo estão previstos o incentivo à participação social no controle e na fiscalização da administração pública, como também o uso de linguagem clara e compreensível a qualquer cidadão, a simplificação dos procedimentos de solicitação, oferta e acompanhamento dos serviços públicos, com foco exatamente em universalizar o uso e o acesso aos cidadãos dessas informações, e, por fim, o estímulo a ações educativas para qualificar a ação dos servidores públicos para os usos das tecnologias digitais e para a inclusão digital da população. Na Base Nacional Comum Curricular, nós temos que o campo de atuação na vida pública é para o desenvolvimento de habilidades e aprendizagem de procedimentos envolvidos na leitura, escuta e produção de textos, pertencentes aos gêneros relacionados à discussão e informação de propostas e à defesa de direitos. Basicamente, esses gêneros de discussão e de implementação de propostas são o abaixo-assinado, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, a petição e o debate político, que seria um gênero mais oral. Nós trouxemos aqui esse post da campanha Direito Fácil, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que basicamente são vários posts simples falando sobre os direitos e deveres de todos, conforme a lei. E basicamente fala sobre a petição inicial e primeiro ato para a formação do processo judicial. Esse trata de um pedido por escrito e, por meio dele, o Poder Judiciário é acessado. Diante disso, esse campo de atuação ele envolve o domínio dos canais competentes para questionamentos, reclamação de direitos e denúncias de respeitos a legislações e a regulamentações e a direitos. Basicamente, nós trouxemos o site do Conselho de Justiça Federal para mostrar a vocês a ouvidoria. Na ouvidoria, nós botamos os dados pessoais e lá embaixo, na parte de mensagem, você bota a sua reclamação ou sua dúvida, sua crítica com relação às questões políticas. Como justificativa, destacamos o gênero a ser trabalhado durante essa aula, nesse caso abaixo-assinado, e por que essa escolha. É importante saber que se trata de um suporte, um canal comunicativo para que ocorram denúncias e apelo acerca de determinadas demandas sociais.
Sua elaboração se dá por instituições ou pessoas que possuem uma certa responsabilidade dentro da sociedade, e a repercussão acaba sendo maior pelo formato online. Na imagem ao lado, colocamos um site que dispõe não só de exemplos de abaixo-assinado, mas também permite a elaboração de um. Mais à frente falaremos um pouco mais sobre a plataforma. Para a contextualização, temos uma campanha realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, sob a hashtag Internet Sem Vacilo. A imagem de destaque, ela traz a capa da campanha com o subtítulo O Guia para Usar a Internet Sem Se Dar Mal, e como porta-voz, os youtubers Jojo e Pyong Lee. Acredito que o intuito de colocá-los na campanha é justamente o de chamar a atenção do público mais jovem, alertando com mais precisão esses novos usuários da internet sobre seus direitos e deveres para não acabar manchando a sua imagem nesse mundo virtual. Pode-se observar que nessa imagem a intenção do guia é apresentada em um certo tom de convite ao público para apoiar a ideia, com todo mundo vai curtir e a mensagem. Para ser aquela pessoa que todo mundo quer ter como amiga ou amigo nas redes sociais, é preciso saber usar a internet sem vacilo. Confira as dicas deste guia, compartilhe a ideia e ganhe curtidas de toda a galera. Você pode ajudar a transformar a internet em um lugar ainda mais bacana. Isso já reforçando todos os usuários da internet sobre os cuidados principais. Nesse tópico, já temos uma série de cuidados a serem adotados quando realizar uma busca de informações na internet, pois como os resultados são instantâneos, o usuário pode cair em uma fake news, por exemplo. Assim é indicado, acima de tudo, a checagem das fontes, como vocês podem ver alguns detalhes da imagem. E agora nós vamos exibir um vídeo que faz parte do material dessa campanha. Tudo bom? Qual é o seu nome? Pedro. Você anda de metrô? Ando. Você viu que semana que vem eles vão aumentar a passagem pra R$7? Não, vi não. Agora tá R$3,70, eles vão aumentar pra R$7 semana que vem. Eu vi na internet. Sério? Absurdo. Pô, aumentou agora, pô. Gente, as pessoas acreditam mesmo, né? Elas não duvidam nem por um segundo. É engraçado, né? Como as pessoas acreditam nas coisas todas que elas veem. Tipo aquela mulher. E aí saiu na internet que ela era uma bruxa que enfeitiçava criancinhas. E lincharam ela, ficaram pedras. E ela nem era bruxa. É bom dar uma pesquisada um pouquinho mais. Só um pouquinho, não precisa muito não. Olha nos outros sites só, que já ajuda. Pesquisa só um pouquinho mais. Esse vídeo ele é parte do material que está disponibilizado na internet e que foi usado para a divulgação dessa campanha, Internet Sem Vacilo, e é intitulado Música com Segurança. Parte do material da campanha são vídeos divulgados no YouTube sobre regras ou dicas de como se proteger, usar e se atentar nas relações estabelecidas por meio da internet. E aí eu pergunto a você costuma acreditar na primeira fonte do que lê ou procura mais a fundo sobre o que se trata tal informação? A nossa dica aqui é que você tenha cuidado com a confiança em informações. Elas são importantes e delicadas. Então, para a gente exemplificar, pensa no objeto que você mais gosta. Muito provavelmente você não confiaria ele a qualquer pessoa, certo? Porque ela poderia danificar, poderia perder e assim gerar um prejuízo. Então, com as informações, a gente segue uma lógica semelhante. É necessário ter cuidado com as informações divulgadas e consumidas. Então, para isso, leia atentamente as informações, busque mais de um site. Assim, a gente chega à nossa temática. Você já ouviu falar sobre cidadania digital? Segundo o plenarinho, cidadania digital é o conjunto de normas que devemos seguir para utilizarmos a internet com consciência, responsabilidade, ética e segurança. Como cidadãos digitais, nós temos posturas semelhantes, como também fora das redes. Então temos direitos, como o direito à privacidade, à segurança dos nossos dados, à autoria das criações que divulgamos, e da mesma forma temos deveres, o dever de agir de forma educada com as outras pessoas, de não expor ao ridículo ou ao ataque de outros internautas, de respeitar seus direitos autorais, de não compartilhar notícias falsas, entre outros. Segundo o versículo, cidadania é um dos inúmeros conceitos que surgiu com a internet e diz respeito ao uso responsável da tecnologia no mundo virtual. E também falam que é uma habilidade necessária para proteger os seus dados e também saber se comportar online, além de filtrar a variedade de conteúdos disponíveis em ambiente virtual. Nós temos, novamente, uma das leis de acesso à informação, que é a 2527, falando sobre os nossos direitos e deveres na zona da internet. Nós temos o capítulo 2, que fala sobre o acesso a informações e da sua divulgação. No artigo 7, o acesso à informação
de que trata essa lei compreende, entre outros, o direito de obter orientação sobre os procedimentos para a consecução do acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada, informação primária, íntegra, autêntica e atualizada, e informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. Nós vamos trazer aqui alguns exemplos de abaixo-assinado, e o primeiro que nós temos aqui tem o título: que professores sejam vacinados na primeira fase do plano de vacinação contra a Covid-19. Esse abaixo-assinado ele tem cerca de 2 anos e tinha como meta atingir 150 mil assinaturas. Não chegou a tanto, mas chegou a 131.483 pessoas que assinaram. Aqui a gente, embaixo da imagem, a gente pode ver quem foi que fez esse abaixo-assinado, que foi a organização Paz pela Educação Bauru, e criou este abaixo-assinado para pressionar o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e também o próprio Ministério da Saúde do Brasil. O texto desse abaixo-assinado é bem curtinho. Diz: a vacinação contra a Covid-19 de professores públicos e privados e funcionários da área da educação permitirá um retorno ainda mais seguro das aulas presenciais no início do ano letivo de 2021. Assine para que governantes incluam essas categorias de profissionais na primeira fase do plano de vacinação, reduzindo assim os danos causados à educação. Basicamente, esse abaixo-assinado ele é bem direto com relação ao que eles estão pedindo. E aqui nós temos mais algumas informações sobre esse abaixo-assinado. O assunto dele é a vacinação contra a Covid-19. Foi logo no início, quando a vacinação começou a ser efetuada, e os profissionais da educação não eram prioridade nesse esquema de vacinação. Foi criado pelos Pais pela Educação. O objetivo, como nós podemos ver, é pressionar as organizações estaduais e federais a inserir os professores na primeira fase da vacinação. E o número de assinaturas é 151.483. Bem, como a Raíssa bem já pontuou, como vocês podem ver, aqui temos a organização do abaixo-assinado em andamento no site. Primeiro vem o título, acompanhado de uma imagem para nortear mais ou menos como, ao público-alvo, no caso, como vai ser o assunto, do que se trata ele, os números de assinaturas já conquistadas, a popularidade dentro das demais pesquisas e a autoria desse abaixo-assinado. Sua aprovação também é destacada e a atualização sobre essa pauta em questão. Quais são os próximos avanços em relação ao abaixo-assinado. O tema desse segundo exemplo de abaixo-assinado é a inclusão dos medicamentos à base da cannabis no SUS. Ele foi criado por Daniel Papa Garcia, um assessor legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e tem como objetivo pressionar justamente o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a sancionar essa PL. Até então, o abaixo-assinado recebeu 30.442 assinaturas. Assim, chegamos ao nosso gênero, que vai ser trabalhado nessa aula, o abaixo-assinado. O abaixo-assinado, segundo Oliveira 2023, é um texto de caráter expositivo argumentativo em que um determinado grupo reivindica com urgência a resolução de um problema que afeta a coletividade. Ao ser elaborado, o grupo que o fez assume a responsabilidade pelo que está sendo solicitado. Vamos analisar um exemplo? Aqui nós trouxemos um exemplo de abaixo-assinado para a gente estudar exatamente a estrutura desse gênero. Visto algumas categorias anteriormente e exemplos a partir deles, nós trouxemos um terceiro para estudar e para conversar com vocês quais são as partes componentes de um abaixo-assinado. É comum e necessário que todo abaixo-assinado tenha um título, que vai exatamente chamar a atenção do internauta e também divulgar o assunto e o protesto que está sendo feito a partir do texto. Esse aqui são: cães e gatos merecem consideração e respeito das companhias aéreas. É comum também, em abaixo-assinado online, sempre ter uma imagem que remeta ao assunto e que também apele para a atenção do internauta. E abaixo dessa imagem tem a pessoa ou instituição responsável pela criação desse gênero, que nesse caso é a Agência de Notícias de Direitos de Animais. Nós também temos um dado significativo, que é a presença do número de assinaturas e a meta estabelecida nos abaixo-assinados online. Porque todos os abaixo-assinados têm uma meta, que geralmente se refere à meta necessária para que chegue até um órgão pretendido, que nesse caso são companhias aéreas. No texto do abaixo-assinado, vai estar dividido em 3 partes: na introdução, o corpo do texto
e a conclusão, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Na introdução, basicamente, tem como objetivo situar o leitor acerca do problema que está acontecendo, e procurar dizer, na introdução é necessário que procure dizer quem é o grupo que está reivindicando, explicar o problema de maneira clara, que o leitor entenda rapidamente, e trazer elementos que justifiquem a elaboração desse abaixo-assinado. Nesse exemplo que nós trouxemos, diz: atualmente, as empresas aéreas brasileiras permitem que animais de pequeno porte possam viajar a bordo. Nós reconhecemos o avanço, mas é preciso incluir animais maiores nas cabines. Deixar espaço para que cães grandes, de até 40 quilos, também sejam transportados e não sejam vítimas de preconceito pelo tamanho. E esse importante passo precisa ser adotado por todas as companhias aéreas. Assine a petição e mude essa realidade na vida dos animais. Nós podemos observar que tem alguns destaques em negrito, que são as informações que o leitor tem que se ater e vai se sentir mais encorajado a assinar esse abaixo-assinado. E também tem a frase "assina a petição" em maiúsculo para chamar a atenção desse leitor a assinar esse abaixo-assinado. No corpo do texto, basicamente, vão estar os argumentos para persuadir o leitor a assinar. E, nesse caso, nós temos 2 argumentos. O primeiro diz: na Azul, assim como para passageiros humanos, o serviço de bordo para os animais é gratuito na companhia, sendo cobrada apenas a tarifa de transporte dos cães e gatos na cabine de passageiros. Na companhia, esse preço varia de 250 em voos dentro do Brasil e 1.575 em voos de classe executiva, tanto para gatos quanto para cachorros de pequeno porte. Só que o cão ou o gato, mais o container de transporte e a mala rígida ou flexível, devem pesar até 7 quilos, excluindo qualquer outra possibilidade acima desse peso. Já na Gol e na Latam, por exemplo, não pode passar de 10 quilos. E o segundo argumento: essas medidas permitem que apenas que cães de pequeno porte possam viajar ao lado do tutor, mas e o restante dos animais? Há inúmeros tutores que gostariam de pagar um assento normal para que seu cão, acima do permitido nas companhias aéreas, estivesse com eles durante toda a viagem. Seria uma grande conquista para os direitos dos animais. É possível perceber que em todo o texto eles utilizam uma linguagem apelativa, como "e o restante dos animais", "seria uma grande conquista", "assine". Na conclusão, vai ser direcionado o pedido de resolução do problema. De 2003 diz que é necessário que reforce seu posicionamento e expresse de maneira incisiva a necessidade de resolução do problema. Na conclusão desse abaixo-assinado, muitas pessoas não abrem mão de viajar com seus animais domésticos. Precisamos lutar e garantir que cães de até 40 quilos possam usufruir desse direito. Aí, nessa parte que está em negrito, pode ver que eles reforçam tudo que eles já vinham dizendo durante todo o texto. Isso pode ser feito reservando um espaço de poltrona para um animal maior, como, por exemplo, retirando o assento e colocando o animal no espaço. Pressione as companhias aéreas brasileiras para que cães de até 40 quilos possam viajar ao lado de seus tutores. Por eles, iremos lutar. Hashtag voar com respeito. Nesse caso, nós podemos ver que tem o uso de hashtag para impulsionar esse abaixo-assinado. E também, novamente, tem o uso da linguagem apelativa. É um gênero expositivo argumentativo e segue os elementos da comunicação. Tem o emissor, que é a agência, tem o receptor, que é o leitor, tem uma mensagem, código, canal de comunicação, e tem todo esse contexto dos direitos dos animais. Segundo Labanca, 2018, falando sobre a função conativa, diz que ocorre a função conativa ou apelativa quando o emissor tenta convencer o receptor a praticar determinada ação. É muito comum que nos abaixo-assinados sempre tenha essa função apelativa, tendo em vista que o emissor, quem criou esse abaixo-assinado, vai estar tentando convencer quem está lendo a assinar esse abaixo-assinado. Seguindo, para evitar possíveis confusões acerca dos gêneros e tudo já exposto até agora, consideramos que é necessário entender qual a diferença entre petição e abaixo-assinado. Para o abaixo-assinado, é necessário uma solicitação coletiva, uma solicitação mais formal para algum membro do governo, a norma de referência, os verbos no presente indicativo, primeira pessoa do plural e terceira do plural, sequência textual argumentativa. Já na petição, esses passos são mais simples, que é uma solicitação individual, e a linguagem acaba se tornando mais coloquial. Segundo a lei de número 5.869, de 11 de janeiro de 1973, o Código de Processo Civil, artigo 282, a petição inicial indicará, primeiro, o juiz ou tribunal a que é dirigida, os nomes, pronomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu,
o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o valor da causa, o pedido com suas especificações, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e o requerimento para a citação do réu. Chegamos à validação do abaixo-assinado. Então, o que fazer para saber se um abaixo-assinado é de fato confiável e de fato devemos e podemos assiná-los? Nós trouxemos um exemplo que é o abaixo-assinado intitulado Punição para responsáveis por depredação e atos terroristas no Congresso Nacional, já elaborado pela Coalização Negra por Direitos. Então, o passo 1 é exatamente buscar sempre informações sobre a pessoa ou instituição que fez o abaixo-assinado, para saber se é coerente a proposta com quem está propondo. E o interessante do change.org é que é um site muito responsável com seus internautas. Ele sempre oferece a página da pessoa ou instituição social que está elaborando aquele abaixo-assinado. Então, sempre podemos ter acesso a informações dessa organização, por exemplo, que é a Coalização Negra, ou entre outros criadores de abaixo-assinado. O passo 2 é exatamente referente à leitura atenta dessa proposta, para verificar se existem informações suficientes para saber se o que está sendo denunciado e requisitado proposto de fato é coerente. Então aqui a gente tem um exemplo de a Coalização Negra por Direitos vem a público repudiar veementemente a violação da Constituição Federal e dos poderes da República, promovida mediante a invasão e a destruição dos prédios públicos e a depredação de artefatos de patrimônio artístico-cultural brasileiro por terroristas com intenções golpistas. Crimes quando o Estado democrático de direito devem ser punidos exemplarmente. Exigimos por parte das autoridades constituídas a punição na forma da lei de todos e todos os responsáveis, incluindo os representantes do governo federal e seus subordinados, por conivência e cumplicidade com os atos fascistas e de seus financiadores. Reafirmamos nossa inteligente disposição na defesa da democracia, do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e demais poderes constituídos, e da luta por uma sociedade onde o Estado de Direito seja respeitado. E eles também colocam a data do ato, que foi em 8 de janeiro de 2023. Então, no texto, nós temos o recurso de destacar algumas partes interessantes ao internauta, que é o recurso do negrito. Nós temos informações que embasam sobre o caso que está sendo, enfim, denunciado. E a gente consegue ver a associação entre o assunto e o que está sendo trabalhado no texto. O passo 3 é exatamente buscar pesquisar sobre o assunto do abaixo-assinado para atualizações e confirmação das informações veiculadas. O gênero abaixo-assinado, ele é um gênero que está constantemente sendo atualizado, seja pelo número de assinaturas ou pelo trâmite, pelo processo daquele que está sendo denunciado. Então é muito interessante, enquanto internautas que consomem esse tipo de conteúdo, a gente buscar mais informações sobre o que está sendo denunciado, o que está sendo protestado naquele texto, e saber se chegou à sua meta e ao seu objetivo. Temos aqui também um passo a passo bem simples de como criar um abaixo-assinado. O primeiro ponto é ter conhecimento do gênero. O abaixo-assinado é um texto reivindicativo e de base argumentativa, e é necessário conhecer em quais contextos o abaixo-assinado se encaixa. O segundo ponto é ter um planejamento do texto. Não dá para simplesmente chegar e escrever qualquer coisa no abaixo-assinado. É necessário que tenha um projeto textual para que se possa elaborar argumentos em sequência lógica, ou seja, defina antes quais vão ser os argumentos que você vai utilizar e como eles vão ser dispostos em seu texto. Nós vimos um exemplo que tinha 2 argumentos. Aqueles argumentos foram pensados antes, foram planejados antes da escrita do texto em si. Na elaboração do texto, tente seguir uma estrutura fixa de introdução, desenvolvimento e conclusão. E, por fim, após publicar seu abaixo-assinado, é importante que você vá atrás de conseguir assinaturas. Caso seja escrito, bote a assinatura de todas as pessoas que estão envolvidas nesse abaixo-assinado, e caso seja online, como os exemplos que nós trouxemos, divulgue nas redes sociais, no Instagram, Facebook e outras redes, esse abaixo-assinado, para que pessoas que se identificam ou que estejam interessadas nisso vão lá e assinem. Nós destacamos a proposta destinada ao professor e ao estudante. Então, vamos pôr a cidadania digital em prática? Após mostrar exemplos de abaixo-assinado para seus alunos, oriente-os a criar os seus próprios. Para auxiliar nessa missão, daremos um passo a passo de como elaborar um abaixo-assinado no site change.org. Nesse site, a gente tem a possibilidade de elaborar os nossos próprios abaixo-assinados. Então, também pode ser uma possibilidade de atividade. Primeiro, você vai acessar o site da Change e tocar em fazer abaixo-assinado. Após isso, temos uma parte titulada Vamos dar o primeiro passo, uma mudança, onde você vai escolher o tipo de alcance que você deseja com o seu abaixo-assinado, seja ele regional, nacional ou internacional. Depois disso, selecione o assunto que seu abaixo-assinado abordará. Então, tem uma gama de assuntos que você pode escolher a partir do site.
E aí você começa a elaborar o seu abaixo-assinado, que é exatamente escrevendo o título da sua petição. Depois disso, contar a sua história. Então você vai, diante de tudo que a gente discutiu até aqui, você vai buscar argumentos que embasem a sua denúncia ou o seu protesto e que também chamem a atenção para aqueles que você objetiva alcançar. Então siga as estruturas que a gente já citou anteriormente e também observe as dicas que o próprio site disponibiliza. E após isso, os alunos devem selecionar uma imagem para chamar a atenção de quem vai assinar e fazer o upload no site. Então, como o site já traz dicas, né, importantes para a escolha da imagem, é bom apresentar aos alunos o que pode e não pode ter na imagem. O site ele já tem um mecanismo, né, que mostra se a imagem ou o título utilizado ele é correto, se ele é adequado para ser publicado. E o nosso conselho é lembrar o seu aluno de revisar esse abaixo-assinado antes da publicação, né? Checar o título, se ele está chamativo o suficiente, a imagem, se é adequada, o corpo do texto, entre outros detalhes. E na frente, né? Após o seu aluno trazer as alterações necessárias, é válido que ele clique no botão vermelho, ele está ilustrado na imagem, e publicar finalmente a petição. Compartilhar nas redes sociais com os amigos e pessoas e organizações interessadas exatamente na área para ter, enfim, essas assinaturas. É importante procurar ler os que já estão disponíveis, lembrando as dicas vistas nessas aulas, e pesquisar, analisar as propostas para assim assiná-las. Essas são as nossas referências de todo o conteúdo da aula e obrigada pela atenção.